Olá, tudo bem? No livro de Mateus, no capítulo 24, aqui fala que os discípulos estavam preocupados como seria a vinda de Jesus, como seria a consumação dos séculos. Então, eles fazem essa pergunta aqui. Eles interrogaram Jesus em particular e pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos. Então aqui Jesus fala sobre vários sinais. Um dos sinais seria a própria destruição de Jerusalém. Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém, que seria um sinal da sua vinda. E Jesus fala sobre vários sinais que haveria falsos cristos, falsos profetas, enganariam a muitos. Então tudo isso está acontecendo nos nossos dias. Existem dois eventos na Bíblia que Jesus também fala que seriam um exemplo do fim do mundo. Jesus fala sobre o dilúvio. Jesus fala, assim como foi nos dias de Noé, assim será também o dia do Filho do Homem. Nos dias de Noé comia e bebia, casava e dava em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Jesus fala também sobre a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Jesus fala assim como foi nos dias de Ló, assim seria também os dias da sua vinda, os dias do Filho do Homem. Que quando Ló saiu da cidade, veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, dois pontos importantes nesses eventos. Fala que Noé, quando ele entrou na arca, veio o dilúvio. E quando Ló saiu da cidade, veio a destruição da cidade de Sodoma. Isso mostra que o povo de Deus não participará, não será destruído, assim como aconteceu com Noé e como aconteceu com Ló. E tem um outro evento também, que não está registrado na Bíblia, que nós bem poderíamos tirar como exemplo de fim do mundo, que foi a cidade de Pompeia. A cidade de Pompeia foi destruída no ano 79 depois de Cristo. Então, essa cidade é uma cidade turística. E as pessoas iam ali ou viviam ali em busca de prazer. Era uma cidade rica. As pessoas não estavam preocupadas com coisas espirituais. Porém, eles estavam à beira do perigo, que era o vulcão ali, o Monte Veslúvio. Então aquele vulcão já tinha dado alguns sinais. Inclusive alguns anos antes, parece que 17 anos antes, ele já havia tido uma erupção parcial. Já era para as pessoas ficarem assustadas. Já era para as pessoas se dar por avisado e não ficar morando ali naquele local. Porém, de vez em quando também, ele dava alguns estrondos, anunciando que ele iria explodir. Porém, as pessoas, elas não ficavam com medo no momento, mas depois, com o tempo, elas voltavam à sua vida normal. Então, a vida normal daquelas pessoas era uma vida depravada. Era uma vida de pessoas totalmente ímpias, longe de Deus. Porém, um dia, aquele monte explodiu e pegou todo mundo de surpresa. As pessoas morreram instantaneamente, porque não se deram por avisadas. Então isso ocorrerá também nos dias, como Jesus fala, nos dias do Filho do Homem, nos dias da volta de Jesus. Muitas pessoas não estão preocupadas, apesar de nós estarmos vivendo na beira do perigo. E quantos sinais estão acontecendo? A gente vê terremotos, grandes terremotos acontecendo, que é sinal da volta de Jesus. A gente vê coisas extraordinárias, ou coisas terríveis, como está acontecendo no caso desse incêndio ali nos Estados Unidos, ali no estado do Havaí. Cidades inteiras foram destruídas pelo fogo. Existe uma cidade ali e não tem nem como fazer o DNA das pessoas, porque elas viraram cinzas. Então a gente vê que esses acontecimentos é um prenúncio da volta de Jesus. Já são juízos de Deus caindo sobre essa terra. Às vezes nós não nos damos por avisados por tudo que está acontecendo. Mas isso é um sinal que está muito prestes à volta de Jesus.
Mas a questão é o que devemos fazer? Na cidade de Pompeia, as pessoas poderiam ter saído da cidade. As pessoas poderiam, quem sabe, ter entrado na arca no tempo do dilúvio. As pessoas poderiam ter saído colonas no tempo de Sodoma ali, Gomorra. Então hoje, as pessoas serão salvas, as pessoas que têm a sua vida ligada a Cristo. Pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, que vivem conforme a sua vontade, que vivem conforme o seu exemplo. Por isso Jesus fala que devemos orar e vigiar todo o tempo, para que aquele dia nós não sejamos pegos de surpresa naquele dia. Então isso que nós devemos fazer, é aguardar a volta de Jesus. O apóstolo Pedro fala ali no capítulo 3, que nós devemos viver em santo procedimento, sabendo que tudo isso vai acontecer. Então essa deve ser a nossa atitude como cristãos. As pessoas que não aceitaram Jesus ainda, devem aceitar Jesus, viver uma vida santa urgentemente, para que não seja pego de surpresa e não seja destruída com os ímpios, que serão destruídos na volta de Jesus.